quarta semana de quarentena, tempo de começar a atualizar as leituras, mexer nos livros, preparar aulas, e aí mexendo nas bibliografias já lidas que a gente não visita há muito tempo, encontrei um livrinho chamado A Peste das Almas, Histórias de Fanatismo, Marcos Antônio Lopes e Marcos Lobato Martins, da FGV, que é um livrinho interessante e acho que tem muitas contribuições que nos ajudam a pensar os dias atuais. Os autores eles iniciam a obra tentando buscar as raízes desse movimento de aceitação irracional, dogmática, portanto, de sujeição total a determinados credos, crenças de alguns grupos ao longo da história. E aí vão lá as guerras religiosas entre protestantes e católicos, movimento da Reforma, para começar a pensar esse conceito de fanatismo e pensarem também no nascimento do conceito de tolerância, que surge neste momento, dessa capacidade de você ter de conviver com o outro, ainda que discorde do pensamento, do ponto de vista, da forma de ser e viver do outro. É necessário que você tenha de conviver com ele. Isso é a vida em sociedade. Eles fazem essa viagem na história, na historiografia, para pensar o momento em que as Torres Gêmeas em Nova York são alvo do atentado e pensar a guerra entre norte-americanos e afegãos e toda a questão religiosa que estava ali envolvida. Aí você deve estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com os dias atuais, com o momento em que a gente vive, com a quarentena, com os nossos dias? É muito interessante pensar o conceito de fanatismo, Porque o fanatismo esse conceito ele nasce dessa consciência de que algumas pessoas elas seguem determinados ensinamentos que, do ponto de vista do dogma ao qual elas estão vinculados, vêm de uma divindade e que, portanto, esses ensinamentos, pensamentos, essas doutrinas são inquestionáveis, pois elas são expressão da verdade, da verdade do Criador, seja ele ou tenha ele o nome que ele tiver. E por defenderem esses credos e esses ensinamentos, ao longo da história, muito, mas muito já se matou. Muitas vidas foram ceifadas em nome de religiões que pregam o amor, o que acaba sendo uma grande contradição. Mas para os nossos dias atuais, a grande questão é: e quando o fanatismo desce ou se desloca da dimensão do religioso e vai para a política? Quando as pessoas começam a seguir, a defender, a lutar, a guerrear, a batalhar por líderes messiânicos, carismáticos ou não, nos quais veem a verdade, sejam eles de que esfera ou dimensão política forem, à esquerda ou à direita. Quando isso acontece, as pessoas sublimam, obstaculizam a capacidade de pensar racionalmente determinadas condutas que vêm dessa liderança política ou determinados atos emanados por essa liderança política. E isso faz com que as pessoas sigam em efeito manada. Faremos tudo que seu mestre mandar. Se não fizer, ganharemos bolo. Nos dias atuais, no cenário global da epidemia, temos visto e observado em vários países até lideranças políticas que tinham posições radicalmente contra determinadas medidas
que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, retornarem a um momento de serenidade, equilíbrio, repensarem seus atos e efetivamente aceitarem que neste momento, no cenário global e no cenário local, não é hora de se fazer politicagem. Agir politicamente sempre agirão, mas não é hora de fazer politicagem, de tentar tirar vantagem política do contexto. E tem repensado seus atos e, inclusive, transformado determinados padrões de conduta que sempre defenderam, né? Então, se você vai, por exemplo, no caso norte-americano, uma nação tradicionalmente pilar da defesa do neoliberalismo, que vem lá desde Reagan, ou se você vai no Reino Unido, que vem desde Thatcher, e todos defensores daquele Estado mínimo e da política neoliberal, não se excusaram em voltar atrás em relação a todos esses pensamentos e valores que defendem e dizer: neste momento é hora de criarmos uma grande rede de proteção social em defesa daqueles que efetivamente serão atingidos tanto pelo desemprego como pela falta de alimentos e pela necessidade de cuidar de insumos básicos, inclusive de higiene, para cuidar de si. Então isso foi feito e tem sido feito nesses países. É importante então que a gente pegue esses ensinamentos para pensar o nosso cenário aqui, o cenário local, Brasil, pensar que medidas nós estamos tomando, o que tem sido feito, mas pensar afastando religião de política. Pensemos todos como cidadãos, pensemos todos para além dos messianismos, para além dos fanatismos, para além dos extremismos à esquerda ou à direita. Pensemos em soluções e políticas públicas que sejam boas para a população, para o povo, principalmente para aquele que tem menos condições financeiras, econômicas para lidar com esse momento, para os que são mais desiguais. E se a gente fizer isso, já estaremos cumprindo uma agenda de bom tamanho. Deixemos a esfera da politicagem desses homens para um outro momento, que é aquele momento que a gente sabe e que a gente sempre vê em 3 de outubro. Agora é hora de pensar no bem-estar da população brasileira. Sigamos.